Eu já escutei essa história aí muitas vezes. É muito comum a pessoa chegar no meu curso, entrar em contato e falar: professor, eu terminei o curso de inglês, mas eu não me sinto seguro para falar inglês. Eu não confio naquele inglês que eu tenho. E aí a gente tem um problema. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode lidar com isso. Mas antes disso, deixe o seu like aí e inscreva-se no canal também se você ainda não for inscrito. Possivelmente, se você está se fazendo essa pergunta, e agora? E agora que eu terminei o curso de inglês? Possivelmente, você não confia nesse inglês que você tem. Então aí a gente tem um problema. Porque se você chegar no último nível e achar que o seu inglês está muito bom, é um bom começo. Né? Aí é igual eu falo assim, é igual você estar habilitado para falar inglês. Igual você passa no Detran, aí eles te dão a carta de motorista ou carteira de motorista, e você está lá habilitado. Não quer dizer que você saiba ainda falar inglês muito bem ou que você tenha aí uma alta performance em inglês. Você ainda pode ter problemas com insegurança e tudo. E sendo bem sincero, é pouco comum, é difícil eu achar pessoas que terminam qualquer curso de inglês, os cursinhos tradicionais, e falam: olha, agora o meu inglês está muito bom, eu estou preparado para uma entrevista de emprego, para uma viagem, para dar uma palestra em inglês, que, cá entre nós, é o que interessa. Você quer uma boa performance em inglês. O comum é a pessoa chegar ao final do curso e não se sentir segura, não se sentir preparada. E isso aí, essa falta de confiança, essa falta de confiar no próprio taco, necessariamente influencia na fala dela. Então é por isso até que quando o aluno vem estudar comigo, a primeira coisa que eu pergunto, uma das primeiras coisas é: qual o nível que você se considera em inglês? Porque o nível que a pessoa se considera é crucial para saber se ela vai falar bem. Se o cara é tecnicamente preparado, em questão de gramática, vocabulário, até sabe, mas ele acha que não sabe. Eu te garanto que isso vai transmitir na fala dele, porque ele não vai ter confiança para falar. Ele vai falar baixinho, não vai ter confiança e tal. E quem está escutando do outro lado, ou seu empregador, o cara que está te entrevistando, ele não vai gostar. Ele quer uma pessoa preparada que fala inglês, né? O mercado não está preocupado, é verdade seja dita: se o cara é tímido, inibido, eu quero um cara que seja bom, um cara que realmente resolva o problema. Então é muito importante pensar sobre isso. Agora, eu acho inicialmente fazer essa autorreflexão. Eu tenho alguns outros vídeos aqui sobre isso, que você pode ver no canal também, que eu falo de se está travado para falar inglês, inibição no inglês, oratória no inglês. Mas uma pergunta que você deve se fazer é o seguinte: é uma pergunta hipotética, mas é interessante. Se eu fosse falar com o presidente dos Estados Unidos, se eu fosse falar com uma pessoa numa situação importante em inglês, eu me considero preparado? Ou você ia ficar tímido, você ia travar na hora? Se a sua resposta for: eu vou travar naquela hora, na hora H, na hora que é mais importante, então aí é importante você procurar ajuda, né? E aí você pode desenvolver o inglês. Se você quer realmente uma alta performance em inglês, você pode me procurar também, que eu trabalho especificamente essa parte de timidez e inibição. Você manda um e-mail para mim, eu dou aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro e por Skype também para o Brasil, para o mundo todo. Manda um e-mail paulonidec@gmail.com e aí eu posso te ajudar a melhorar o seu inglês e principalmente ter mais confiança naquilo que você fala, porque senão a pessoa vai ficar... Isso influencia muito na comunicação. Quando você não tem confiança naquilo que você fala, quando você não passa credibilidade, não passa segurança, você se sente muito mal também, né? Então é uma coisa aí a se considerar. E principalmente, se você quer desenvolver o seu inglês, é muito importante fazer essa autorreflexão e, além disso, ter contato com o idioma todo dia, tentando sempre se expor em inglês, tentando falar, porque nesse momento que você termina o curso e você não tem confiança naquilo que fala, é muito importante você achar formas de ter essa confiança, de achar essa confiança. Eu lembro quando eu cheguei na França pela primeira vez e não falava muito bem francês, como eu disse, estava habilitado para falar, mas na prática eu não sabia se eu falava. E aí eu cheguei lá no aeroporto, que eu tinha que trocar o dinheiro, e eu cheguei para ele e falei assim, bonjour, je voudrais changer l'argent. Ou seja, bom dia, eu gostaria de trocar o dinheiro. E aí o cara foi e obedeceu, falou assim, oui, monsieur, oui, monsieur. E ele foi lá e
né, trocou o dinheiro ali para mim. E aquilo me deu uma confiança enorme, porque eu pensei, nossa, que bom, ele entendeu. A minha confiança não estaria tão boa em relação ao francês se ele não tivesse entendido, né? E aí você vai entrando num processo muito desagradável que você fala, poxa, eu não falei bem, a culpa deve ser minha e tal. Às vezes a pessoa que você encontrou nem é nativo de inglês nem nada. Às vezes ela fala inglês pior do que você, mas por você já estar com isso na cabeça, você vai pensando assim, ai caramba, o problema é meu inglês tá uma porcaria e eu tenho que voltar pro cursinho e tal. Mas é muito importante pensar nessa parte da confiança, da oratória e da inibição, porque é o que eu falo, se você é tímido e inibido em português, quando passar para o inglês a tendência é ficar ainda mais tímido e mais inibido. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.